Olá, esse vídeo é sobre diversidade genética de Araucaria angustifolia e Euphractus succintus. O vídeo foi elaborado pelo grupo, composto pelas alunas Ângela, Caliandra e Natália, para a matéria de genética de populações. A araucária é nativa da floresta umbrófila mista e ela tem uma grande importância ecológica, econômica e social, porém ela está criticamente ameaçada, muito em função da exploração predatória da floresta. O objetivo do estudo, então, era conhecer a diversidade e dinâmica da estrutura genética numa região de campo em São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul, isso num centro de conservação da PUC, em um remanescente florestal em Três Barras, Santa Catarina, e em um campo natural, em Coxilha Rica, também Santa Catarina, sendo que esses dois últimos estudos, então, foram comparados. O primeiro estudo, então, que vai ser analisado vai ser a comparação entre o campo, que é a região de Coxilha Rica, e floresta, em Três Barras, ambas no estado de Santa Catarina. Olhando para os índices de diversidade, a gente pode ver que eles não variam muito entre campo e floresta, e há uma grande heterozigosidade, uma alta, indicando heterozigotos, e a diferença então está no índice de endogamia, sendo que esse é superior na floresta do que no campo, com valor de 0,11 ou 11%. Nesta outra comparação, a gente pode ver também, onde foram feitos os estudos com as progênies, que a principal diferença é na endogamia das progênies, que também é superior na floresta do que no campo. Os outros índices eles são bastante similares entre si, não indicando uma diferença significativa. O estudo 2, então, aconteceu no Centro de Conservação da PUC, em São Francisco de Paula, Rio Grande do Sul. A gente pode ver que esse centro de conservação ele não variou muito do que nos estudos feitos em Santa Catarina. Os índices de heterozigosidade esperada e também os índices de endogamia não foram muito diferentes. Algumas considerações, então. A araucária é uma espécie alógama obrigatória, o que pode explicar a seleção para heterozigotos, já que tem reprodução cruzada e as progênies de floresta e campo apresentaram HE superior a 60%. Além disso, as áreas de campo têm maior eficiência para manter a diversidade, porque a dispersão do pólen consegue ser em distâncias maiores. Como podemos ver, no campo de Coxilha Rica, a dispersão do pólen teve média de 150 metros, e no campo de conservação da PUC, em torno de 400 metros. Já no remanescente florestal de Três Barras, a distância média atingida pelo pólen foi de 100 metros. O segundo estudo escolhido analisa populações de tatu cascudo ou tatu-peba, uma espécie endêmica do continente sul-americano. As fotografias estão sendo mostradas, que ocorre em todos os biomas brasileiros e que está ameaçada pelos atropelamentos e também pelo desmatamento. O objetivo, então, desse trabalho era conhecer e entender a diversidade genética de populações de tatu cascudo. Para tal, foram coletadas amostras no Cerrado, no bioma Cerrado, onde foram coletadas 94 amostras de indivíduos atropelados em 3 rodovias, e também no bioma Pantanal, onde foram coletadas 20 amostras de vida livre na Embrapa Pantanal. Aqui estão sendo mostrados os resultados e comparando as 3 rodovias com a área do Pantanal. A gente pode ver que os índices não variam muito entre as amostragens realizadas, com uma boa heterozigosidade, uma seleção alta para heterozigotos, não ocorrendo endogamia, porque o FIS, o índice de endogamia, ele é negativo para todas as áreas. Com isso, a gente pode ver, então, como eu falei, que a diversidade genética ela foi semelhante nessas regiões, havendo então uma seleção para heterozigotos. A região de Cerrado 2, Cerrado 3 e Pantanal tiveram os maiores índices de HE. Isso pode indicar a expansão populacional, e nesse trabalho também 77% dos locos foram polimórficos. Essa alta diversidade genética e também uma ausência de estruturação populacional estão relacionadas às características da espécie, como a diferentes vegetações, porque a espécie ocorre em diferentes vegetações, ela se adapta muito bem, hábitos alimentares generalistas e também a espécie apresenta uma certa tolerância para a antropização. As populações, por exemplo, de tatu-bola, que também ocorre na nossa região e que está criticamente ameaçado de extinção, elas vão apresentar índices genéticos bastante diferentes do que os encontrados pelo tatu-peba.
Para o tatu-bola, por exemplo, só 9% dos locos foram polimórficos, segundo o trabalho de Moraes 2015. Isso se deve a um tamanho populacional reduzido, já que o tatu-peba, por exemplo, é bastante abundante ainda na região do Pantanal e do Cerrado. As populações estudadas, então, para essa espécie de tatu, elas estão ainda com grande diversidade e não estão correndo um risco de extinção. Porém, o grande número de atropelamentos e também a devastação dos habitats exige medidas de conservação para que essa diversidade se mantenha.